Quando pensamos em liberdade, provavelmente pensamos em cravos e em abril. Mas eu acho que a liberdade são também outras flores e meses. Acho que a liberdade são mais coisas. Bora, Leon? A Bárbara, o Pedro e eu decidimos fazer uma pequena viagem de uns dias pelo sul da Europa e não tínhamos propriamente um plano super bem definido, nem sequer sabíamos por que cidades íamos andar, só sabíamos que naqueles dias íamos andar por aí de mochila às costas. O início foi em Lyon. Pedro, o que é que encontramos? Ruínas romanas em França. Tal. Acho que é algo que viajar nos traz é um certo sentido de liberdade. Por isso tenho pensado um pouco no tema. Tenho pensado sobre o que será isso da liberdade. Acho que liberdade é aceitar. Estamos neste momento em Lyon, Foi muito na bom. praça. Na praça. Qual é o nome da praça? Ofício de Turismo. É Praça. esse o nome oficial da praça? Posso Dentro de confiar? Lyon. Pode confiar. Ok, vou Dentro de Ofício Lyon. de vou Turismo. mostrar a praça. Praça dentro de Lyon. Muito bela Praça dentro de Lyon. Ser livre é aceitar. Aceitar o mundo em nosso redor e o mundo dentro de nós. Por outras palavras, é estar em paz com a existência, a dos outros seres e coisas e a nossa. Dizia alguém que a mais alta forma de liberdade é o amor, e penso que essa pode ser uma primeira pista para navegar pelos labirintos desta tão esgrimida ideia do que é liberdade. Se ser livre é aceitar dois mundos, primeiro aquele que vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos e saboreamos, e segundo, aquele que sentimos, convém primeiramente tentar dissecá-los separadamente. Dissecar o mundo de fora e o de dentro. Se decidirmos então começar por dissecar esse mundo de fora, facilmente verificamos o quão difícil a tempos pode ser aceitá-lo. Como podemos aceitar as injustiças do mundo e particularmente aquelas que tocam o nosso ego?
como podemos aceitar a fome, a guerra, a pobreza, mas como podemos sobretudo aceitar as ofensas de um indivíduo que não conheço no trânsito, aceitar que a pessoa de quem gosto não gosta de mim, ou aceitar quando dizem mal de algo que eu orgulhosamente criei. Ao olhar para o mundo que nos rodeia, com amor e uma compaixão quase bíblica, o mundo repentinamente muda-se-nos. Repentinamente compreendemos o indivíduo que nos ofendeu no trânsito, a pessoa que não gosta de nós como nós gostamos dela e aquele que disse mal daquilo que eu orgulhosamente criei. Olhamos para essas pessoas e situações com compaixão e não deixamos o nosso ego eclodir sobre elas. Isto porque um ser livre é aquele que age, não reage. E para isso, ele, o ser, tem de estar consciente da inevitabilidade que é a forma como o mundo à volta dele acontece e olhá-lo com apenas compaixão. Se ele, o ser, se deixar levar pelas repentinas emoções negativas que o mundo lhe apresenta e simplesmente reagir instintiva e animalisticamente, então ele, o ser, já perdeu. E já perdeu, pois já criou negatividade e miséria para si e para o mundo. Isto porque um ser livre é aquele que, quando atormentado por certa negatividade que o mundo lhe traz, é capaz de continuar o seu caminho de forma disciplinada, equânime e feliz. Mas não é fácil, sabemos. Nada fácil mesmo. Esta é uma força que se exercita no ginásio da mente e que nos faz ser um bocadinho melhores do que aquilo que somos por defeito. Parece-me que há algo de muito estoico na aceitação para a liberdade. Porque ser livre é aceitar. De Lyon decidimos ir para Turim, num autocarro noturno, isto porque queríamos poupar dinheiro, não é? E ficámos ali nessa zona mais próxima de Itália, não muito distante de França, porque queríamos voltar, ali à zona costeira de França, e conhecer a famosa Côte d'Azur. Chegámos a Turim tão cedo, que ainda não estava nada aberto, e aliás, alguns de nós até aproveitaram para fazer uma cesta. Quando os cafés abriram, nós tivemos a oportunidade e fomos logo comer o pequeno almoço e aproveitámos para colocar o bingo em dia. O bingo foi uma coisa que nós criámos para a viagem, com um conjunto de coisas divertidas que nós tínhamos que check sempre que víssemos ou fizéssemos. Em Lyon conseguimos logo concluir alguns. Comemos 3 tipos de queijos franceses. Encontramos um monumento histórico. Assistimos a um artista de rua. Encontramos um Fiat 500. Fiat 500. Fiat 500. Fiat 500. E encontramos uma ruína romana. Depois fomos explorar o resto da cidade. Em Turim também preenchemos alguns dos objetivos do bingo, como tirar uma selfie num estádio, com as camisolas e encontrar uma vista. Também comemos 3 tipos de queijo italianos e mais
Fiat 500. Fiat 500, Fiat 500, Fiat 500, Fiat 500, Fiat 500, Fiat 500, Fiat 500. Ao fim do dia, a Bárbara desafiou-me a fazer isto e por algum motivo eu aceitei. Se para ser livre é importante aceitar o mundo lá fora, não menos importante é aceitar o mundo cá dentro de nós. E essa aceitação talvez apenas comece verdadeiramente quando entendemos a importância da desconstrução do ego. Esse, também por outras vezes denominado de eu, é o tal que nos dá um sentido de importância no mundo. É o tal fogareiro da ganância, da fome de poder, do querer estar correto e do eu sou melhor que tu. Apesar de tudo, a existência do ego entende-se de um ponto de vista evolutivo. É o ego encarregado pelos nossos mecanismos de defesa. É ele que entende quando estamos perante uma ameaça e rompe uma investida. Faz sentido um sentido destes para a nossa sobrevivência ao longo de centenas de milhares de anos. Mas hoje, parece-me a mim, esse é mais destrutivo que construtivo. Pior ainda, esse parece-me ser bastante autodestrutivo. Diria que para aceitarmos o mundo dentro de nós, é crucial que aceitemos a nossa finitude e a nossa insignificância. É verdade que a aceitação deste fado é difícil, e difícil porque estas coisas são assustadoras. O saber que vou morrer um dia, o saber que provavelmente daqui a 100 ou 500 anos nada ou ninguém saberá quem fui e tudo o que fui ou fiz nada importou. Aceitar a insignificância da vida é também dar-lhe leveza. E dar-lhe leveza para a tornar muito mais bela e, paradoxalmente, dar-lhe um muito maior significado. O nosso significado. Se, por um lado, o que vem de fora eu não consigo controlar, o que se cria dentro de mim, o que muda em mim, química e psicologicamente, até certo ponto eu sim posso escolher mudar. Eu sim tenho esse poder. Tenho o poder para aceitar. Tenho o poder para assassinar o meu próprio ego, o meu próprio eu, sem que isso signifique que deixe de existir. Antes, pelo contrário, pois existirei com mais força ao aceitar. E quando aceitamos, estamos mais próximos de ser livres. Porque ser livre é aceitar. E o destino seguinte foi a Oscar. Em Aosta, completámos o nosso bingo ver um grupo de ciclistas e mais uma vez.
No fim do dia, em bela e alpina hosta, acho que aceitei. Conheci a luna em quarto crescente, bela e resplandecente. Agora em aosta esperava finalmente o todo, esperava vê-la cheia. Mas o céu nubloso, repentinamente obstinado e agora silencioso, não me permitiu ver, fazendo-se apenas alheia. Foi um silêncio ruidoso, que me fez entender em bom italiano que nulla é permanente. Aceitei porque o amanhã será caloroso, terá de o ser e pintá-lo-ei numa branca tela. Hoje sou um pouco mais livre. La vita é bella.